Qual é a melhor companhia espiritual na leitura da Bíblia? Nós não podemos ler a Bíblia sozinhos. Nós temos que saber que lemos sempre a Bíblia na comunhão dos santos, que é a igreja. A igreja padecente no purgatório, a igreja triunfante no paraíso e a igreja militante na terra. E na igreja triunfante, nós temos sempre a presença central de Cristo. Nós lemos sempre a Bíblia com Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus, feita carne, que habitou entre nós. Por isso é a Bíblia cristã. Nós sempre estamos falando de Cristo, nos referindo a Cristo. E Cristo não está sozinho, está no seio da Santíssima Trindade e ao mesmo tempo é a cabeça de um corpo místico, que é a sua igreja. Mas essa igreja tem uma mãe, essa igreja tem uma rainha, essa igreja tem uma casa de ouro gloriosa, o tabernáculo da nova aliança, que é Nossa Senhora. Então Maria é o modelo máximo de discipulado cristão. Há um teólogo importante no século XX chamado von Balthasar, que disse que no Novo Testamento há 4 grandes modelos ou arquétipos de santos da vida cristã. Em primeiro lugar, Pedro, que é a autoridade do Santo Padre, a quem sempre devemos nos submeter e que governa a Santa Igreja com o seu magistério, com o seu cajado, com a sua força, com a sua autoridade. E por isso os antigos diziam homines cum Petrum ad Iesum per Mariam. Todos com Pedro a Jesus por Maria. Maria é o meio, pela encarnação que ela permitiu no seu seio, de se chegar a Jesus. Mas essa unidade católica se dá pela submissão ao Santo Padre, o Papa. Por isso nós precisamos nos submeter ao magistério da Igreja, em matéria de interpretação bíblica e aceitação do cânone bíblico, como eu disse em outros vídeos desta série aqui no meu canal de YouTube. Além de Pedro, nós temos a figura de Paulo, que é a figura do apóstolo missionário, da pregação. Paulo é o grande autor do Novo Testamento, escreveu 14 epístolas doutrinárias, ascéticas, místicas, espirituais, morais, nos exortando a viver apaixonadamente e ordenadamente a vida de Cristo. Temos em terceiro lugar a figura do apóstolo João, a quem Cristo entregou a sua própria mãe. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E que recostou a sua cabeça no peito de Cristo. Por isso, von Balthasar diz que ele é o grande modelo de experiência mística, de amor místico, de união mística com Cristo. Né? E em quarto lugar, temos a figura do discípulo pleno, perfeito, conciliado com a sua vocação, que é a figura de Maria. Maria é, portanto, o nosso modelo de leitora da Bíblia. Por isso que a tradição sempre a representou como tendo um livro na mão, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, quando recebe a embaixada do anjo. Isso porque ela percebeu, pelo estudo, pela meditação constante da Escritura, o sinal dos tempos e soube reconhecer a sua própria vocação. E é interessante que no Evangelho de São Lucas, cuja presença de Maria se impõe de forma muito bela e muito extraordinária, nós lemos que Maria guardava todas essas coisas meditando-as no seu coração. Isso é repetido 2 vezes no 2º capítulo de Lucas. No nascimento, no Natal, né, no 3º mistério gozoso, e no 5º mistério gozoso, que é o evento do templo, né, quando Jesus fala pela primeira vez, não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Por que me procuráveis? Né? Isso é um pouco desafiador, mas Maria era a rainha do silêncio, porque vivia em estado contemplativo, vivia em estado de oração. Eu acabei de prefaciar um livro do padre Gabriele Amorte sobre Nossa Senhora, chamado exatamente o Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. E nesse prefácio eu
intitulei o texto de O Silêncio de Maria, porque Maria é mestra de oração, é mestra de contemplação, é mestra de silêncio, de um silêncio que permite que Deus nos fale diretamente ao coração. E vejam, Maria não leu o Novo Testamento, obviamente, mas Maria viu, Maria sentiu e permitiu com o seu sim, com o seu faça-se em mim, segundo a tua palavra, a recriação do cosmos. Vejam que essa expressão faça-se, fiat, no latim da Vulgata de São Jerônimo, que está na boca de Maria, lá no Evangelho de São Lucas, é a palavra com que Deus cria o mundo. Faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se a terra, façam-se os animais. Então Deus cria o mundo com um fiat lux, faça-se a luz. Maria permite a recriação do cosmos com esse faça-se, segundo a tua palavra, a palavra do anjo. Porque o anjo também tem a palavra divina que revela que ela será a mãe do Messias. E Deus, Filho, Cristo nosso Senhor, é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Mas isso não teria sido possível do ponto de vista espiritual sem que Maria fosse uma alma contemplativa que vivesse imersa nas Escrituras sagradas do que nós chamamos do Antigo Testamento. Maria estava ali sabendo que no Gênesis se lia: porém a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Maria começa a perceber que esta mulher é ela. É a linhagem dela, Cristo, sem a participação de marido, de varão, que vencerá o mal. Ela é mãe do Messias esperado. Ela é mãe deste homem que venceu a serpente. Ela é a mulher de Apocalipse 12, que é a mulher que derrota, cujo ventre está prenhe do filho que quer ser atacado pelo dragão, que é a antiga serpente. Então, entre Gênesis 3 e Apocalipse 12, há uma presença clara da mulher. Porque Cristo chama Maria de mulher? Mulher que tenho eu contigo, minha hora não chegou. Mas vai e a obedece, antecipando o seu ministério público nas bodas de Caná, o primeiro sinal de Cristo público nas bodas de Caná, né? Que nós contemplamos o segundo mistério glorioso, em que Cristo manifesta a sua glória, né? Então Maria participa muito claramente do mistério de Cristo, muito intimamente, como protagonista desse mistério de Cristo, é a mãe de Deus. E daí decorrem todos os seus privilégios, a sua Imaculada Conceição, a sua assunção aos céus, né? O fato de ser mãe de Deus, Theotokos, como o Concílio de Éfeso e Calcedônia concluíram no século V, né? Nesse caso é o da Calcedônia. Então, Maria conhecia a Sagrada Escritura, conhecia a profecia de Isaías, que dizia que uma mãe virginal dará à luz ao Messias. E por isso a Igreja soube, com muita naturalidade, interpretar Maria prefigurada no Antigo Testamento. Por exemplo, Judite, a quem se cantou: tu és a glória de Jerusalém, tu a alegria de Israel, tu a honra do nosso povo, porque procedeste varonilmente e o teu coração esteve cheio de coragem. Ora, nós cantamos isso numa antífona mariana, Tota Pulcra, da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Tota Pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Nós cantamos Tu glória Jerusalém, Tu laetitia povum tuum. Então a gente vê em Maria, os padres da Igreja nos ensinaram a perceber que Maria é também prefigurada tipologicamente na forma de tipos, como Eva. Maria é a nova Eva. Eva disse não, Eva pecou, Eva desobedeceu, mas Maria diz sim, e é a serva fiel.
É a virgem fiel, eis aqui a serva do Senhor. Eva não quis se submeter às leis de Deus, mas Maria, na primeira aliança com Adão, mas Maria sim quis, e com isso ela instaura a nova aliança com o seu sim. Ora, nós vemos também Maria presente nas canções da sabedoria divina, nos livros sapienciais. Quando falam da sabedoria de Deus, ela é a sede da sabedoria. Ainda não havia os abismos e eu já estava concebida. Ainda não havia as fontes das águas, mas eu já estava presente. Nós lemos em Provérbios, em Eclesiástico, nós lemos: eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Vinde a mim todos os que me desejais, e enchei-vos dos meus frutos, porque o meu espírito é mais doce que o mel. Aquele que me ouve não será confundido, e os que seguiam por mim não pecarão. Ora, há aqui uma alusão a Maria, há uma antecipação sapiencial, não só profética, eu falei de Isaías, mas da sabedoria de Israel, buscando Deus e sabendo que há uma mãe. No Cântico dos Cânticos nós lemos: és toda formosa, amiga minha, e não há mancha em ti. Ora, isso aqui é uma prefiguração da Imaculada Conceição de Maria, não há mancha. Et macula originalis non est in te. Ela é concebida sem o pecado original. O pecado de Eva não a alcança. Exatamente porque em Gênesis 3 há uma cisão. A serpente não é capaz de ferir. Não é capaz de manchá-la. Né? Há uma vitória, que é a vitória de Cristo, que a alcança, porque ela é cheia de graça. Né? Então a gente lê em Eclesiástico: em mim se encontra toda a graça de doutrina e de verdade, toda a esperança de vida e de virtude. Ora, quando o anjo a saúda como cheia de graça, significa que ela tem a plenitude de todos os dons do Espírito Santo. O temor, a ciência, o entendimento, a sabedoria, né? O conselho, a fortaleza, a piedade. Maria tem todos os dons do Espírito Santo. Deus a coroou como rainha do céu e da terra. Por isso ela é a rainha dos anjos. Isso é interessante de declamar na ladainha lauretana, que pode muito bem servir de introdução para a leitura da Sagrada Escritura. Né? Rainha dos santos, rainha dos anjos, dos profetas, dos patriarcas. Sim, ela é a arca da aliança. Torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro. Né? Por isso que nós a chamamos com essas imagens do Antigo Testamento. Ela é a consecução das promessas de Israel, ela é a rainha, ela é a mãe do Messias. Vejam, tabernáculo da eterna glória. Né? O tabernáculo que Deus pediu que o seu povo, a arca da aliança, com o maná, com a vara de Arão, né? Com as tábuas da lei. Mas Cristo é o novo Moisés, Cristo é o novo legislador, vaso espiritual, sede da sabedoria. Então, quando nós começamos a entender que Maria é a realização, que nela começa a realização dos fins do novo tempo, desses que são os últimos tempos em que Deus se revelou plenamente, nós não podemos mais encontrar, aqui tem uma imagem de Nossa Senhora, Jesus sem Maria. Não dá. Porque ele quis assim se apresentar. E Maria estava presente em todo o mistério de Cristo, prefigurada no Antigo Testamento. Depois, e o Santo Terço nos dá os 20 mistérios de contemplação mariana da vida de Cristo, como a Anunciação, a Visitação. Né? É Maria que vem com a sua prima Santa Isabel a servi-la, a ajudá-la. Ela que compartilha com José o mistério da encarnação anônima e discreta de Cristo. Tem que fugir ao Egito, né? Volta na mais plena discrição. Então Maria é silenciosa e ela medita. Portanto, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós devemos lê-la de forma mariana.
O que significa isso? Guardando tudo no nosso coração e meditando essas coisas no nosso coração. O que significa isso? Eu tenho um vídeo sobre a Lectio Divina, a leitura orante da Sagrada Escritura. Significa que nós devemos deixar Deus fecundar as suas palavras como sementes no nosso coração. Isso só é possível de ser feito pelo silêncio. Nós não devemos ler a Sagrada Escritura como quem lê uma bula de remédio, um jornal de notícias, ou um texto legislativo ou científico. Nós devemos lê-la como uma carta de amor, de quem quer estabelecer uma relação. E a relação de Maria com Deus é perfeita, é plena, é íntima, porque nela não há hipocrisia, não há ambiguidade, não há duas caras. Ela é íntegra, ela é a virgem fiel, virgem prudente, espelho da justiça, sede da sabedoria. Por isso que esses epítetos da ladainha lauretana são tão extraordinários, para que nós meditemos em quem ela é. E a partir dela consigamos brotar, fazer com que Cristo nasça em nós, para assumir a nossa vocação, porque é disso que se trata. A Bíblia nos convoca a uma vocação de santidade. E nós precisamos nos ver espelhados na Sagrada Escritura. Quem somos nós nesta história? Porque nós somos apóstolos, continuadores dos atos dos apóstolos. A revelação se conclui com a vida do último apóstolo e continua fecundando e semeando na nossa vida. Por isso, nós temos que guardar o silêncio de Maria e levá-la para casa como João. Eis aí a tua mãe. Estava aos pés da cruz. Estava reunida com os apóstolos em Pentecostes. A esposa do Espírito Santo. Recebeu os dons com os apóstolos. Então nós temos que ler a Escritura toda de forma mariana. Esta é a forma católica por excelência de leitura da Sagrada Escritura. Uma forma reflexiva, meditativa e de quem diz sim, de quem diz faça-se, cumpra-se, eis aqui a escrava do Senhor, e de quem poderá dizer, se assim for a vontade de Deus, com ela o canto extraordinário do Magnificat, que é tão repetido e tão reforçado na oração das horas, que é o canto cristão perfeito, que eu vou ler agora. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Ora, vejam como ela conhece a Escritura do Antigo Testamento. Cita Abraão, cita diretamente as promessas de Cristo. Quantas alusões no Magnificat, aos Salmos, a Isaías, a 1 Samuel. Então aqui há o livro de Jó. Então aqui há uma síntese do Deus esperado e ao mesmo tempo das promessas que Deus fez. Então este é o meu convite para vocês. Espero que estejam gostando desses vídeos sobre a Bíblia e que se inscrevam aqui na minha newsletter para receber essas reflexões por escrito que também ajudam a tocar o nosso coração. Comentem se estiverem gostando e eu teria o maior prazer de continuar essa nossa conversa. Muito obrigado.